Olá, meus amados irmãos, graça e paz, a graça maravilhosa e a paz de Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, mais um estudo bíblico. Quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020. E graças ao Senhor temos esta oportunidade em plena pandemia, temos a oportunidade de ver e rever, ainda que virtualmente, é verdade, os nossos queridos irmãos por meio desta plataforma. Vamos dar início, então, ao nosso ajuntamento, vamos dar início à busca do conhecimento da palavra de Deus neste estudo bíblico de hoje. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, busquemos a bênção, a direção do nosso Deus. Façamos isso. Deus, obrigado por este dia, mais um dia de vida, louvado seja o Senhor. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem, ó Deus, derramado das tuas misericórdias nas nossas vidas. E reconhecemos, ó Deus, inúmeras bênçãos do Senhor. E, primeiramente, então, te agradecemos, ó Pai, por tua bondade, por tua generosidade, por tua graça que é maravilhosa, que é sempre presente, sempre abundante na nossa vida. Dá-nos agora, ó Deus, prazer, o privilégio da presença do Teu Santo Espírito, iluminando as nossas mentes, vindo falar ao nosso coração, alimentando a nossa mente, alimentando o nosso coração com a Tua palavra, para que sejamos de fato enriquecidos, edificados, para que a nossa fé venha a ser fortalecida através do conhecimento da verdade, através do conhecimento da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Portanto, ministra na vida dos meus irmãos, na vida daqueles que forem ouvir, ver este vídeo, para que todos nós, ó Pai, com a tua bênção possamos crescer no conhecimento e na nossa comunhão contigo. É em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, queridos, boa noite a todos mais uma vez, pessoal chegando aí na nossa reunião, né? No nosso encontro aqui no Zoom. Isso é bênção. Passo então para o irmão Fábio. Fábio, por favor, nos assista aqui na condução de uma canção de adoração, uma canção de louvor, aquele que é digno de receber toda a nossa adoração. Por favor, Fábio. Tá ouvindo, pastor, agora? Eu estou te ouvindo. Então tá bom, é que o microfone estava desligado, estava afetando, mas tudo bem, agora já deu certo. Eu vou no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente.
me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Amém. Bênção. Bênção. De fato, fomos atraídos pelo amor que emerge da cruz do nosso Senhor. E vivemos, então, mediante a fé, e certamente vivemos abraçados nesta graça, abraçados neste amor bendito que tanto aquece o nosso coração e, como diz a Bíblia, este amor que nos constrange. Amor puro, amor infinito, amor sem fim. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu gosto muito particularmente desse texto da experiência ali de Nicodemos, né? Um mestre da lei, alguém teoricamente conhecedor, né, da palavra do Senhor, mas que fora confrontado com a sua própria ignorância espiritual pelo Senhor Jesus. Nicodemos, aliás, João, capítulo 3, do primeiro versículo ao versículo 15. Eu peço para uma jovem, pedir para a nossa jovem Bruna fazer a leitura. Bruna, está com a Bíblia aí? Deixa eu ver. Aê, ó, Bíblia branca, hein? É isso, Bruna? Mostra aí. Deixa eu ver essa Bíblia aí. Olha lá, turma. Ó, é isso aí, bonita, bonita. Bruninha, João capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15, por favor, nos abençoe com a leitura da palavra. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel, e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém, amém. Palavra de Deus para nós. E esse texto é muito rico, muito bonito também e desafiador, como é todo o texto da palavra de Deus, muito, muito desafiador a nós, né? Eu destaco aqui algumas curiosidades de uma maneira rápida e singela. Vocês perceberam que Nicodemos, sendo mestre da lei, ele não apenas demonstrou aqui ignorância com relação às
verdades espirituais acerca do Messias, acerca do Senhor Jesus, mas na verdade ele procurou ali meio que escondido, meio camuflado, digamos assim, entre aspas, né? Buscou o Senhor Jesus porque ele ficou assim admirado pela pessoa e principalmente pelos sinais, pelos prodígios que Jesus fazia. Ele disse lá, olha só, ali no versículo 2, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus. Ele afirma isso. Olha, você é mestre vindo do Altíssimo. E ele explica porque ele tem essa conclusão aqui, pelo menos a essa altura. Porque ele fala assim, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos estava aqui impactado com aquilo que os seus olhos viam, com aquilo que as suas retinas observavam, mas o seu coração era vazio de discernimento espiritual. A sua alma estava ali carente de ter um encontro com a verdade, ter um encontro exatamente com o Senhor Jesus que estava ali à sua frente e ele mesmo não podia discerni-lo. Eu gostaria aqui de destacar, meus irmãos, o versículo 3 e também o versículo 5. Reparem no seguinte, versículo 3, a isso respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E algo bem semelhante, mas com um enfoque um pouquinho diferente, Jesus diz assim no versículo 5, em verdade vos digo, ou em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, esse texto é um alerta muito sensível e ao mesmo tempo agudo mesmo à indiferença, à insensibilidade espiritual. Esse texto revela aos seus leitores, aos seus ouvintes, o quão eles estão familiarizados com as verdades espirituais. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz que quem não nascer da água do Espírito, quem não nascer de novo, primeiramente não pode ver o reino. Não pode ver as coisas que Deus tem feito, não pode discernir as verdades do Altíssimo, não pode ver a obra de Jesus no coração das pessoas, transformando, resgatando, edificando, salvando. A pessoa que não tem sensibilidade espiritual não enxerga o reino de Deus à sua frente. E por isso esse texto também é um grande alerta. Mas não apenas isso, algo ainda mais acentuado que Jesus destaca aqui. Ele diz que não apenas não pode ver o reino, mas de uma maneira aqui pontual ele diz, não pode entrar no reino. Portanto, esse texto, meus amados irmãos, é um alerta às pessoas que leem, às pessoas que ouvem, porque ele revela se de fato as pessoas conhecem a Jesus, discernem a sua obra e a sua pessoa. Que Deus, então, nos abençoe e que nós, que confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós possamos ver o reino, ver a obra de Deus à nossa volta e participarmos do reino. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor uma bênção mais uma vez no nosso estudo e na vida da nossa igreja. Eu peço ao Lucas, por gentileza, você pode nos conduzir nesta palavra de oração, orando pela Igreja Presbiteriana de Peruíbe, pelas nossas vidas, por esse estudo bíblico, para que ele seja também fonte de enriquecimento da nossa fé. Por favor, Lucas. Santo Deus e eterno Pai, nos colocamos, ó Deus, diante da Tua presença, ó Pai, rogando, ó Pai, pela Tua igreja, ó Deus, pela Tua igreja em Peruíbe, ó Pai, igreja tão querida, ó Pai, tão amada, ó Deus, e que o Senhor tem colocado a Sua mão, ó Deus, e cuidado de nós em todos esses anos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pois nós sentimos, ó Deus, a Tua presença, sentimos a Tua mão, ó Deus, estendida para nós, ó Pai, sentimos o Senhor no nosso meio, ó Pai, e queremos te pedir, ó Pai, e te agradecer por esta igreja, Pai, que o Senhor continue abençoando, ó Pai,
o conselho, abençoando cada liderança, cada ministério, ó Deus, que tem atuado, ó Deus, em prol ali das tuas obras, do teu reino, ó Pai, e que possamos ser uma igreja, ó Deus, que tenha o olhar para o alto, ó Pai, que olhe para as coisas do Senhor, ó Deus, que olhe para o teu reino, ó Pai, e sejam realmente cristãos verdadeiros, ó Pai, vivendo ali em comunidade, ó Pai, com o intuito de te adorar, ó Pai, de te engrandecer, de te servir, ó Pai, de pregar o Evangelho, ó Deus, de levar o Evangelho a pessoas ainda que não foram alcançadas, ó Pai, e que o Senhor nos capacite para isso, ó Pai. Que o Senhor nos dê forças, ó Pai, e que o Senhor nos guarde, mesmo neste momento que estamos vivendo, ó Pai, em pandemia, Senhor Deus. Que logo, logo possamos estar presencialmente, ó Pai, podendo nos abraçar, podendo estar em comunhão ali, ó Deus, aprendendo mais da Tua Palavra, ó Deus, vivendo ali mais próximos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando todo esse retorno, que a igreja tem se preparado para isso, ó Pai. Abençoe o nosso estudo, ó Pai, abençoe nosso culto de quarta-feira, que tem sido muito engrandecedor para as nossas vidas, ó Pai, temos aprendido a Tua Palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha falar às nossas mentes, para que possamos, ó Deus, aprender a Tua Palavra e praticá-la também no nosso dia a dia, ó Pai. Muito obrigado pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, Senhor Deus, e que o Senhor toque nos corações de outros irmãos também, ó Pai, para que tenham sede e fome da Tua Palavra, ó Pai. Muito obrigado pelas nossas vidas, muito obrigado pela vida do pastor, ó Pai, seja abençoando a vida dele que vai estar conduzindo o estudo, ó Deus, e muito obrigado por esta noite, essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus que nós choramos, amém. Amém. Pastor, você está sem microfone, pastor. Pastor, você está sem microfone, pastor. Disfarça. Disfarça. Pena que tá gravado, aí fica essas bolas fora aí e ficam registradas, né? Paciência, fazer o quê, né? Mas eu disse que bênção estarmos aqui, bênção louvarmos, orarmos juntos ao Senhor. Vamos ao nosso estudo, então. Hoje nós daremos aqui sequência, Vocês estão me ouvindo agora, né? Estão me ouvindo, beleza. Vamos dar sequência aqui ao estudo da Aliança da Graça. Recuperando um pouquinho do que falamos na aula passada, na última quarta-feira nós tratamos acerca das características da Aliança da Graça. Destacamos 7 características. Vamos revê-las aqui rapidamente. Primeira característica que é uma aliança graciosa. E é graciosa porque na aliança, Deus permite que um fiador, no caso seu Filho, Jesus Cristo, satisfaça as nossas próprias obrigações. Quer graça maior que essa? Ela é graciosa porque o próprio Deus oferece o seu Filho como fiança da aliança por nós. Mas, segunda característica que destacamos é que é uma aliança trinitária, que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A terceira característica é que é uma aliança eterna e inquebrável. Inquebrável. Porque o Senhor sustenta a sua aliança com o seu povo. Então tem esse caráter, digamos assim, unilateral, pelo qual o Senhor mantém de pé a sua aliança. Quarta, na verdade. Quarta característica é que é uma aliança particular e não universal. Isto é, não é uma aliança para todas as pessoas, mas apenas para os eleitos. Quinta característica que destacamos é que é uma aliança, essencialmente, é a mesma aliança, melhor dizendo, é a mesma aliança em todas as dispensações, embora mude a sua administração. E sobre isso nós vamos falar na próxima aula mais detidamente. Tá ok? Sexta característica é que é uma aliança tanto condicional como incondicional. É condicional sob a fiança de Cristo. Mas a entrada do pecador na aliança é condicionada à fé. Então,
A aliança é condicional em dois sentidos. É condicional porque está debaixo da fiança dos méritos de Cristo. Essa é a condição. E a entrada do pecador na aliança é condicionada à fé, mas ela é incondicional no aspecto de que não há em nós e a partir de nós nenhum mérito que possa ser oferecido como condição a partir de nós para fazermos parte de uma maneira até meritória da aliança. E a sétima e última característica é que a aliança pode ser chamada de testamento, querendo dizer que com isso que o próprio Deus dá gratuitamente tudo o que ele mesmo exige. Então é como se fosse também um testamento no qual está ali a nossa herança, porque o próprio Deus gratuitamente ele dá tudo o que ele mesmo exige para o seu povo da aliança. Hoje, agora sim, na aula de hoje, vamos falar sobre a relação de Cristo com a aliança da graça. Então, o tema da aula de hoje é esse: a relação de Cristo com a aliança da graça. Vejam só, primeiro destaque: Cristo é apresentado na Bíblia, irmãos, como mediador da aliança da graça. Vou repetir: Cristo é apresentado em toda a Bíblia como mediador da aliança da graça. Vejam só alguns textos. Hebreus 8:6 diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hebreus 9:15 diz: por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança. Percebam aqui a palavra mediador associada com a palavra aliança. Hebreus ainda 12:24. E a Jesus, mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, vamos entender aqui alguns aspectos. Normalmente, o que é um mediador? Gostaria a essa altura de ouvi-los aí sobre essa resposta. Aliás, dando a resposta a essa pergunta. Só que aqui no Zoom, agora por hora, não dá para a gente fazer isso, não é mesmo? Mas vamos lá. Normalmente, um mediador, o que ele faz? Ele é alguém que medeia entre duas partes opostas, numa tentativa do quê? De harmonizá-las. Agora, a ideia de Cristo como nosso mediador vai muito além disso. É muito mais específica e profunda. Cristo é o mediador em mais de um sentido. Até porque ele intervém. Ele não apenas é mediador no sentido de buscar a harmonia das duas partes opostas, mas ele intervém entre Deus e o homem, não meramente para solicitar a paz e persuadir a paz, mas com pleno poder para fazer tudo o que é necessário para realmente estabelecer a paz. Esse é o ponto que eu quero destacar. Jesus, ele mesmo faz tudo para estabelecer a paz, e não apenas proporcionar a possibilidade da paz, mas ele realiza a paz. Agora eu gostaria de destacar com vocês exatamente algumas ações de Cristo como mediador da aliança que o Senhor Jesus fez para estabelecer a paz entre Deus e os homens. Vamos lá, destaquei aqui 10 ações de Cristo como mediador da aliança para estabelecer, para realizar a paz entre Deus, Deus Santo, o Deus Justíssimo, e o homem tremendo pecador, o homem depravado, distorcido na sua vontade, no seu entendimento e nas suas ações. Vamos lá. Primeira ação de Jesus como mediador é que ele revela a verdade de Deus aos homens. Segunda ação, persuade os homens e os habilita a receber a verdade.
Terceira ação, revela a sua relação com o Pai. Quarta ação, toma sobre si a culpa do pecado. Quinta ação, paga a pena do pecado. Sexta, cumpre a lei. Sétima, restaura os que ele representa ao relacionamento com Deus. Restaura aqueles que ele está representando ali, restaura essas pessoas com Deus. Oitava, revela as condições de serviço aceitável a Deus. Nona, dirige os homens e os sustenta em todas as circunstâncias da vida. Décima, garante o livramento dos homens. Vejam só, falei aqui rapidamente acerca de 10 dentre outras ações que Cristo realiza enquanto mediador da aliança da graça para estabelecer a paz entre Deus e nós. Vamos mais devagar agora, pastor. Vamos entender um pouquinho melhor cada uma delas. Então, para ganharmos aqui entendimento, eu vou voltar, vou repetir, vou pôr na tela e vou pôr um versículo para corroborar, para fixar essa verdade revelada nas Escrituras. Então, vamos aqui compartilhar a tela, abrindo aqui, 1, 2, 3, acho que foi. Então, olha só, está lá na tela. Ações de Cristo como mediador da aliança para estabelecer a paz. Né? Não apenas apresentar uma oportunidade de paz, mas para, de fato, cabalmente estabelecer a paz entre Deus e os homens. Jesus, em primeiro lugar, não é primeiro lugar, perdão, essa frase pode dar uma inclinação equivocada, não é em primeiro lugar, mas primeira ação. Revela a verdade de Deus aos homens. Olha o que a Bíblia diz aqui. Diz assim, lá em João 14,6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha lá, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus revela a verdade de Deus aos homens. E ele faz isso enquanto mediador da aliança. Segunda ação, o próprio Senhor Jesus persuade. Espera aí que não está dando certo aqui. Agora foi. Agora vai. Persuade os homens e os habilita a receber a verdade. Então, Jesus não apenas revela a verdade, mas ele habilita os homens a acolherem essa verdade. Olha só aqui em João 6,47. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Percebam Jesus aqui persuadindo, habilitando. Mais um exemplo aqui que acabamos de ler agora há pouco. João 3,5. Em verdade te digo, foi isso que Jesus disse a Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então vocês percebem aqui Jesus insistindo, persuadindo, habilitando Nicodemos a receber a verdade. E ele faz isso por ser mediador da aliança. Terceira ação, Cristo revela a sua relação com o Pai. Olha aqui, João 14, 9 a 11. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Vocês percebem aqui Jesus revelando a sua relação com o Pai? E segue o texto. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Então vocês percebem Jesus como mediador, revelando a sua relação com o Pai. O que mais que ele faz enquanto mediador da aliança? Toma sobre si a nossa miséria, mais do que a nossa miséria, a nossa culpa do pecado. Por isso Jesus dizer aqui em João 10, 17, 18, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la, ou para a reassumir. Por que Jesus dá a sua vida? Senhor, Jesus dá, ou deu no caso, a sua vida por conta da nossa culpa.
E então ele fez isso sendo o nosso substituto e recebendo a culpa em nosso lugar. E ele acrescenta: ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Dou para quê? Para receber a culpa do pecado do povo da aliança. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então, Jesus, enquanto mediador da aliança, ele leva sobre si a culpa do seu pecado, a culpa do pecado, ao dar a sua vida por nós. Né? Eu me atrapalhei aqui nas palavras, né? Toma sobre si a culpa do nosso pecado e entrega a sua vida por nós. Quinta ação. Quinta ação é: Jesus paga como mediador a penalidade do pecado. Olha só aqui Lucas 9, 21, 22. É necessário que o Filho do Homem sofra, está até grifado aí, muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Reparem nessas palavras: sofra, rejeitado, morto. O que é isso? Isso é, com certeza, Jesus sendo punido, recebendo a punição do pecado enquanto mediador da aliança. Sexta ação: Jesus cumpre a lei em nosso lugar, em nosso favor. Por isso que também é a aliança da graça, porque o próprio Senhor Jesus, ele não veio revogar a lei, mas ele cumpriu em nosso lugar. E ele registra aqui em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E ele fez isso em nosso lugar enquanto mediador da aliança. Sétima ação: ele restaura os que ele representa ao relacionamento com Deus. Isso ele fez com a minha vida, ele fez com a tua vida na medida que ele nos restaurou em relação e em relacionamento com o Pai. E por isso ele dizer aqui na sua oração sacerdotal: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem, preste atenção aqui, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Então, hoje nós reconhecemos, hoje nós aceitamos, hoje nós acolhemos, porque fora o Senhor que restaurou o nosso relacionamento enquanto mediador da aliança com o Pai. E por isso cremos que ele veio da parte do Pai e nos restaurou com o Senhor nosso Deus. Oitava ação: revela as condições de serviço aceitável. Enquanto mediador da aliança, Jesus coloca as condições. E escolhi esse texto porque ele representa, na verdade, ele resume muito da essência daquilo que aqueles que pertencem à aliança da graça devem ter como uma marca forte nas suas consciências. Olha só o que Jesus diz aqui em Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Então, observem aqui: a si mesmo se negue, é a condição. Tome a sua cruz, é a condição. E siga-me. Enquanto mediador da aliança, o Senhor Jesus dita as regras. Nona ação: dirige os homens e os sustenta em todas as circunstâncias da vida. Louvado seja o Senhor Jesus por isso, né? Então, enquanto mediador da aliança, o que ele diz aqui em Mateus 28, 20? Ele diz lá: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Daí dizer que o Senhor Jesus dirige os homens e os sustenta em todas as circunstâncias. E a décima atitude, existem outras, peguei aqui 10, tá ok? Para exemplificar.
Décima ação, Jesus garante o livramento cabal, o livramento pleno e real dos homens. Olha só o que ele mesmo diz ali em João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Isto é, Jesus garante que fomos livres das agruras, das amarras de Satanás, das amarras da própria morte, e que estamos com Ele. Ele é o nosso pastor, Ele nos conhece, nós o seguimos, Ele deu a sua vida, aliás, sim, Ele deu a sua vida por nós, e por isso Ele nos dá a vida eterna, jamais pereceremos e ninguém nos afastará do seu controle, da sua comunhão, da sua presença. Louvado seja o Senhor Jesus. Por isso, ele é de fato, então, o mediador da aliança da graça. Agora, algo muito curioso, meus amados. Destaquei aqui 10 ações de Jesus enquanto mediador. Mas olha só, a relação de Cristo com o mediador e a igreja. Então está aqui, a relação de Cristo com o mediador e a igreja. Olha que curioso. Todas as ações Jesus fez por nós, em nosso favor, enquanto mediador da aliança. Mas, para revelar e anunciar tudo isso, Cristo utiliza quem? A igreja, o ministério dos homens, isso que é fantástico. Jesus faz todas essas ações para nós, mas nós somos utilizados pelo próprio Senhor Jesus, enquanto embaixadores em seu nome, para anunciar tudo isso que ele fez. Olha só, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, que coisa pesada aqui, pesada a título de responsabilidade, né? Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis. Então, para revelar e anunciar o Senhor Jesus enquanto mediador da aliança da graça, ele usa as nossas vidas, ele usa soberanamente a vida da igreja, o teu ministério enquanto embaixador em seu nome. Muito bem, meus amados irmãos, vou voltar à tela aqui. Vamos ver se eu... Vamos lá, isso, vou voltar à tela aqui para passarmos a segunda parte da nossa aula. Então, até agora nós falamos que Jesus, ele é o mediador da aliança da graça, esse é o destaque. Estamos aqui relatando, expondo, melhor dizendo, a relação de Cristo com a aliança da graça. Destacamos que ele é o mediador dessa aliança. Agora eu gostaria de destacar no outro ponto, do outro lado, os membros da aliança da graça. Destacando aqui os membros adultos da aliança, os membros enquanto filhos dos crentes na aliança e também os não regenerados na aliança. Então chegamos aqui a um ponto curioso da nossa aula, muito interessante. Então vamos nessa segunda parte analisar um pouquinho aqui os membros da aliança. Queridos, quando se fala em membros da aliança da graça, deve-se ter em mente a distinção entre aqueles que estão em uma relação, lembram-se disso? Puramente legal, e aqueles que estão em plena comunhão de vida, de amizade com Deus. Então é necessário fazer essa distinção. Vou repetir. Quando se fala em membros da aliança, o povo da aliança, deve-se ter em mente a distinção entre aqueles que estão numa relação puramente legal. Isto é, traduzindo para os nossos dias, estão na igreja, se dizem crente, participam da ceia,
Mas isso necessariamente não significa que estão numa plena comunhão de vida com Deus. Então vamos, sabedores desta observação, vamos aqui avaliar um pouquinho os adultos na aliança da graça. Olha só, os adultos devem estar na aliança nos dois aspectos, tanto no aspecto legal como no aspecto ali da comunhão de vida. A entrada na aliança no aspecto legal e também no aspecto da comunhão de vida se dá como, meus amados? Vocês sabem, pela fé, pelo batismo e ou pela confissão de fé. Então, os adultos eles devem estar inseridos na aliança legalmente, isto é, comprometidos com a igreja visível, sendo membros, professando a fé, passando pelo batismo, arrolados como membro da igreja visível e também no aspecto da plena comunhão de vida com Deus. Então, os adultos, eles devem estar inseridos nesses dois aspectos. É verdade que há casos em que ocorre apenas o aspecto legal da aliança. Isso acontece quando a fé é fingida e a confissão é falsa. Então, a pessoa é apenas, digamos assim, membro da igreja, mas nunca teve um coração na presença do Senhor, um coração quebrantado, um coração que nutre uma comunhão de vida e amor com o nosso Deus. A única maneira do adulto, é bom que se diga, a única maneira do adulto entrar na aliança como comunhão de vida, nesse aspecto de comunhão com vida, é pela fé. E sendo esta fé testemunhada pelo batismo e confissão. Batismo e confissão estão associados ali ao aspecto legal da aliança da graça. Agora, a questão íntima da fé é por meio da fé e somente por ela, uma fé sincera e genuína, que a pessoa adulta entra na aliança como comunhão de vida e amor com Deus. O adulto na aliança confessa que aceita a aliança por uma fé viva, por uma fé com uma fé viva e que tem o desejo de permanecer nessa fé. E aí o que acontece? Ao adentrarem na aliança, os adultos tornam-se participantes, tanto dos privilégios externos que a igreja oferece, que a aliança oferece, que o povo da aliança oferece, mas também assumem certos deveres exteriores com a igreja. O que acontece é que tem muita gente que quer apenas os privilégios da igreja, os privilégios externos ou exteriores, mas não assumem certos deveres com a igreja. Aí tem que acender a luz amarela para a pessoa de per si avaliar se ela está numa relação apenas legal da aliança ou se ela está, de fato, numa relação de comunhão de amor e vida e também numa relação de compromisso legal com a igreja da qual ele é membro e ali está inserido como parte do povo da aliança. Tá ok? Mas e os filhos dos crentes? Os filhos dos crentes na aliança, eles participam da aliança? Como que eles participam? Desde quando participam? Vejam só, considerando a aliança em seu aspecto legal, vamos lá, em seu aspecto legal, os filhos dos crentes entram na aliança quando? Entram na aliança pelo nascimento, em seu aspecto legal. Mas isso não significa necessariamente que, primeiro, entram na aliança de imediato em seu aspecto de comunhão de vida e amor com Deus. Isso não é garantido. Estão no aspecto legal desde o nascimento. Mas não é garantia de que entraram na aliança em seu aspecto de vida, comunhão e amor. Segundo, a comunhão de vida, amor, atingirá a sua realização
plena durante a vida. A comunhão, então, de vida atingirá a sua realização, ocorrerá a sua efetivação durante a vida. Não é porque está apenas no aspecto legal que isso é garantido que ele já tem desde o seu nascimento. Não, ele vai atingir isso através da vida. Então, repetindo aqui o entendimento disso. A comunhão de vida atingirá, esse aspecto da aliança atingirá a sua realização plena durante a vida, se ele for de fato um eleito de Deus. Agora, olha só, vamos dar um destaque aqui sobre a expectativa quanto à entrada dos filhos na comunhão de vida da aliança. A expectativa muito da expectativa que os pais nutrem com relação aos seus filhos entrando ali na comunhão de vida da aliança. Vejam só, há uma expectativa muito razoável, meus amados irmãos, de que a aliança, com o tempo, se tornará, assim, uma realidade viva na experiência dos filhos dos crentes. Essa expectativa deve ser nutrida pelos seus pais e ela se baseia na promessa de Deus de que, primeiro, Ele irá operar nos corações da semente da aliança com a sua graça salvadora. E segundo, que Ele, o próprio Deus, há de transformar os filhos em membros vivos da aliança. Quando os filhos, então, chegarem à idade da razão, caberá, neste ponto, a eles aceitarem voluntariamente suas responsabilidades pactuais por uma pública profissão de fé, por uma confissão verdadeira de sua fé. Tá ok? E para encerrarmos aqui a aula de hoje, e quanto aos não regenerados na aliança? Pastor, mas como assim? Não regenerados, eles fazem parte da aliança? Pois bem, se você considerar o aspecto legal, fazem. Então, pessoas não regeneradas, pessoas não convertidas, podem estar na aliança em seu aspecto legal. E muitas estão. Não cabe a nós julgar, mas sabemos biblicamente, a própria experiência também nos revela que isso acontece. Então, essas pessoas não regeneradas, não convertidas, que estão no aspecto legal da aliança, elas podem reivindicar as promessas que Deus fez? Sim, elas podem e fazem. Então, podem reivindicar essas promessas de Deus, ou que Deus fez, quando estabeleceu sua aliança com os crentes. Quando o Senhor estabeleceu a sua aliança com os crentes e os seus descendentes. E eles fazem isso. Vejam, dentro do próprio exemplo de Israel, vejam o exemplo dos israelitas. Paulo diz lá em Romanos 9, 4 e 5, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos bendito para todo o sempre. Amém. Os israelitas eram abençoados por essa verdade. Pertenciam aqui, como diz o apóstolo Paulo, pertence-lhes as alianças. Mas Paulo vai dizer depois, todos eles são de fatos verdadeiramente israelitas? Paulo conclui que não. Então estavam sob o aspecto legal da aliança. Eu encerro a aula de hoje colocando na tela novamente algumas bênçãos oriundas da aliança que os não regenerados, não convertidos, recebem. Recebem porque estão com o povo da aliança. Participam da aliança em seu aspecto legal. São abençoados. Vejam só, pondo aqui na tela e encerrando a aula de hoje. Vamos lá. Vamos lá. E... olha só. Olha aqui comigo, as bênçãos oriundas da aliança que os não regenerados recebem. Vejam só, meus irmãos.
Tá lá, primeira bênção, recebem as ministrações da aliança. A pessoa está lá convivendo com o povo da aliança e recebe justamente as ministrações, as bênçãos e benesses da aliança. Olha o que acontece. Também, segundo, são constantemente admoestados e exortados a viverem de acordo com as exigências da aliança. Isso é uma bênção na vida deles, ainda que não sejam convertidos, não sejam regenerados, mas são abençoados. Terceiro lugar, são abençoados. Por quê? Porque a igreja trata-os como pertencentes à aliança. Que bênção! Tem muita gente apenas no aspecto legal da aliança que tem sido ricamente abençoada, mas ainda assim não tiveram encontro com Cristo. Quarta bênção aqui, ficam sujeitos a certas operações do Espírito Santo. Enquanto o Espírito Santo abençoa o ajuntamento, abençoa a igreja, abençoa os membros, eles estão também recebendo essas operações de bênção do Espírito Santo. Quinta bênção que eu anotei aqui, tomam conhecimento do evangelho do reino. Que privilégio, eles conhecem as boas novas. São abençoados por isso. Mas, infelizmente, eles estão apenas no aspecto legal e ali permanecem. Sexta bênção, são instruídos nas Sagradas Escrituras em toda a revelação da salvação. Sétima, são beneficiados no caminho da sabedoria. Caminho este revelado na palavra de Deus. Que privilégio eles terem o caminho da sabedoria para viver uma vida melhor neste mundo. Oitava bênção, são confrontados com seus próprios pecados. Está ali a palavra de Deus trabalhando, falando, confrontando a vida deles. Nona bênção, são enriquecidos no melhor entendimento da graça comum, inclusive sobre as suas vidas. E décima bênção, ficam sob a responsabilidade pactual e no dever de se arrepender e crer. Então, está sobre eles a responsabilidade do pacto e no dever de se arrepender. Digo, ou reformulando, né? Ficam sob a responsabilidade pactual e no dever de se arrepender e crer. Mas tudo isso é, ou são, bênçãos. Está aqui, ó, mais uma vez, bênçãos oriundas da aliança que eles, não regenerados, recebem. Agora, caso, olha aqui de verde, caso permaneçam na incredulidade, eles serão julgados. Como que eles serão julgados? Julgados como transgressores da aliança. Esse aspecto pode ser visto aqui nesse texto muito agudo, mas bíblico e, portanto, verdadeiro, que se encontra lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 6 e 4. Olha só, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, está lá com o povo da igreja, está lá com o povo da aliança, está lá recebendo as bênçãos, e provaram o dom celestial, ou seja, provaram das bênçãos de Deus, e se tornaram participantes do Espírito Santo, ou seja, não tem aqui a ver com regeneração, mas tem a ver com as benesses do Espírito Santo sendo derramada, o seu consolo no meio da igreja, no meio do povo de Deus, no meio dos seus irmãos, eles estão lá participando do que o Espírito Santo está fazendo e tem feito, e provaram a boa palavra de Deus, ou seja, conhecem as Escrituras, e provaram também o quê? Os poderes do mundo vindouro, ou seja, viram vidas sendo transformadas, só o próprio Deus tirando e podendo tirar o coração de pedra de uma pessoa e transformá-lo em filho, em coração de carne. Estão vendo tudo isso? Essas pessoas que permanecem recebendo essas bênçãos, e diz aqui o autor, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ou seja, em outras palavras, porque nada disso bastou. O conhecimento da palavra, o conhecimento do Evangelho, as bênçãos do Espírito Santo, nada disso bastou. Eles ainda estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, no sentido de que eles ainda estão
procurando um outro mediador, um outro salvador, uma outra condição para serem salvos, porque abandonaram todas essas bênçãos. E com isso, o que eles fazem? Eles colocam Cristo, ou aqui mais o termo utilizado, expõe Cristo à ignomínia, ou seja, expõe Cristo à vergonha. Tá ok? Bom, gente, por hoje é só. Por hoje é só ou é tudo isso? Eu não sei, vocês decidam, tá? Na próxima aula, a gente deve fechar esse assunto. Vou falar um pouquinho sobre as administrações, as diferentes administrações da aliança, tá ok? Vamos encerrar a aula de hoje? Vamos encerrá-la com mais uma palavra de oração. Eu peço ao nosso irmão Ciro que nos conduza nesta oração final. Por favor, Ciro. Senhor nosso Deus eterno, Deus bondoso, de bondade e misericórdia, que mais uma vez nos permitiu ou renovou a nossa vontade em participar de mais este estudo. O Senhor que guardou-nos durante todo esse dia, está conosco mais uma vez, Senhor. O Senhor tem nos dado o privilégio de poder participar do estudo em que aprendemos mais da Tua Palavra. Que tudo isso que ouvimos, tudo isso que estudamos, nós possamos não só guardá-los na nossa mente, mas que o Senhor os transporte para o nosso coração, e que na nossa vida diária, na nossa vida cristã, signifique a mudança do nosso coração, signifique a nossa santificação. Por isso tudo nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, queridos irmãos. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.